Oi Carol, tudo bem? Tudo bem, fora essa raiva que me consome 24 horas por dia por não ter um orçamento decente para contratar uma equipe de filmagem para me ajudar a gravar esses vídeos e também editar depois, porque eu queria fazer um vídeo muito decente para falar sobre o tema de hoje, mas eu não vou conseguir. Fora tudo isso, tudo bem, agora vamos falar de Garotos Podres. Toca a vinheta aí e cola aqui em casa comigo. Em 2022, a banda Garotos Podres fez uma turnê comemorativa dos 40 anos e eu tive o privilégio de assistir ao show de encerramento dessa turnê e também entrevistar o vocalista Mal. Mas antes de mostrar essa entrevista, eu preciso contextualizar o porquê que essa banda é tão importante para o rock nacional e para mim. O nome é maravilhoso, o nome do conjunto realmente adoro. Bira, não posso gostar? Acho super legal. Garotos Podres. Venham pra cá. Eu conheci a banda por meio de uma entrevista no Jô, que aconteceu no início dos anos 2000. Eu ainda era muito criança para entender todas as letras, mas eu já sacava que aquilo era uma coisa bastante transgressora e que não combinava com o que passava na TV diariamente. Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo! Aquele porco capitalista, apresentei os ricos, gospel dos pobres, apresentei os ricos, gospel dos pobres. Depois que eu aprendi a cantar as músicas Vomitaram no Trem, Papai Noel, Velho Batuta, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre a história da banda e aí eu virei fã de verdade dos caras. Para vocês terem uma ideia, em 1982, quando a banda ainda estava bem no início, os Garotos Podres lançaram uma fita demo com as suas músicas, mas a gravação ficou tão boa que eles decidiram transformar em um disco de vinil, o Mais Podres do que Nunca. É importante lembrar que nessa época, o Brasil ainda vivia uma ditadura militar, e com letras que traziam várias críticas e usavam uma linguagem, digamos, não muito apropriada para um jantar em família, não é surpresa que duas músicas desse primeiro disco foram censuradas. Aliás, a última música censurada no Brasil foi uma música dos Garotos Podres, Batman, do segundo LP, Pior que Antes. O recurso foi julgado no dia 4 de outubro de 1988, sendo que no dia seguinte entrava em vigor a Constituição, que eliminaria a censura prévia. E é logo após o fim da ditadura militar que ocorre uma situação um tanto quanto curiosa, mas que foi importantíssima para o sucesso dos Garotos Podres. Em 1985, com a chegada da nova república, quem estava no poder queria mostrar que a ditadura havia acabado para valer. E assim, o Brasil presenciou um espírito de abertura, como se o país tivesse deixado de ser Caxias e resolvido liberar geral. E foi com esse espírito de abertura que surgiram várias rádios alternativas tocando rock que davam espaço para bandas mais subversivas, como Garotos Podres. Bom, como eu já contei que conheci a banda no comecinho dos anos 2000, então você já deve ter percebido que os Garotos Podres continuaram na ativa e continuaram relevantes por muito tempo. Então eu já posso avançar essa história para 4 décadas no futuro, em 2022, último ano do governo Bolsonaro. No dia 16 de novembro, durante a turnê de 40 anos, os Garotos Podres se apresentaram em Pederneiras, uma cidade no interior de São Paulo, e lá eles sofreram censura por criticar com razão o então presidente Jair Bolsonaro. Depois de várias brigas que envolveram até um lutador de MMA, apoiador do Bolsonaro, o secretário de Cultura da cidade pediu para que a banda moderasse os discursos contra o então presidente. Mas é óbvio que os Garotos Podres não atenderam o pedido. E aí o que aconteceu? Cortaram a energia do palco e interromperam o show na hora. Já no dia 2 de dezembro de 2022, os Garotos Podres encerraram a turnê de 40 anos com uma apresentação em São Paulo, na casa de shows La Iglesia, que pertence ao João, do Ratos de Porão. E foi nesse local icônico que eu tive a oportunidade de entrevistar o Mal, o vocalista da banda Garotos Podres. Mas antes de soltar a entrevista para vocês, eu preciso esclarecer algumas coisinhas aqui. A entrevista aconteceu no camarim das bandas, e naquele dia, além dos Garotos Podres, ia se apresentar os Delinquentes. Então vocês podem imaginar a barulheira que estava aquela sala. Além de todo o barulho no camarim,
Quando os delinquentes começaram a se apresentar, eu tive que encerrar a entrevista antecipadamente, porque o som dele estava tão potente que já não dava para ouvir mais nada da nossa conversa. Olá pessoal, Carol aqui. Eu estou com o Mal do meu lado, vocalista do Garotos Podres. Infelizmente eu não posso começar perguntando se tá tudo bem, porque senão a resposta vai ser... Vocês já sabem qual é a resposta. É longa, né? Tudo bem, quando o tédio que me consome, etc. Deixa pro show isso, né? Por enquanto não. Bom, mas eu tenho que começar parabenizando pelos 40 anos de banda, ainda mais no Brasil, não é fácil, né? Mas eu queria saber de vocês, por 40 anos atrás, vocês esperavam que a banda ia durar tanto tempo, né? Imagino que tenha sido uma diversão no começo. Qual que era a expectativa, Garotos Podres, no começo hoje, 2022? Bem, no comecinho do Garotos, a gente não tinha nenhuma perspectiva profissional. O que nós queríamos era apenas tocar. No sentido de ensaiar, se divertir, aprender a fazer música, aprender a tocar, né? E no máximo tocar em algum festival de colégio, esse tipo de coisa. A banda acabou superando as expectativas iniciais, né? Acabamos gravando vários álbuns e começamos a tocar profissionalmente e estamos até hoje, 40 anos depois, né? Então, quando eu comecei a banda, eu era um jovenzinho de 19 anos e hoje eu sou um jovenzinho de 59 anos, mas continuamos na luta. Muito bem. E aí agora você está encerrando a tour de 2022 numa casa icônica, né? A casa do João aqui. Qual que é a sensação de encerrar aqui para você? Bem, pra gente é encerrar a tour dos 40 anos de Garotos Podres com chave de ouro. Que é um lugar, uma casa assim pequena, bastante intimista, que o palco está próximo do público. Então acho que é uma coisa assim bastante bem legal pra gente. Com certeza. E agora eu não posso deixar de falar que vocês começaram assim no finzinho da ditadura, então vocês pegaram uma abertura política, teve até um certo apoio para que bandas igual o Garotos Podres pudessem fazer uns discos. Só que agora em 2022, nesse mesmo mês, em Pederneiras, vocês tiveram uma situação ali com censura. Como que é isso para uma banda punk, né? Como vocês viram isso? Como vocês lidam com essa situação e da sua visão de professor, né? Então assim, Garotos Podres é uma banda que surgiu no período final da ditadura militar, que era um período em que os movimentos sociais de resistência contra a ditadura ganhavam projeção. Né? Era um momento da ascensão do rock nacional, que está dentro desse contexto da nova república. Né? E nós acho que somos muito marcados por esse período. Nós surgimos na cultura de resistência contra a ditadura. E recentemente nós passamos por um governo que não chegava a ser uma ditadura, mas tampouco era um governo democrático. Era um governo que flertava com o fascismo, que felizmente foi derrotado nas urnas e, aliás, derrotado por uma margem muito pequena de votos. Quer dizer, quase que o fascismo vence as eleições aqui no Brasil. E recentemente tocamos numa cidade interior que foram bolsonaristas para arrumar confusão. Né? E o pior é que tiveram apoio da Polícia Militar, tiveram apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que encerrou o nosso show. Ou seja, a nossa resistência contra o fascismo, a nossa resistência contra a ditadura, ela continua numa luta prática contra o autoritarismo que está aí na sociedade. Está aí os malucos aí pedindo para o disco voador, para os extraterrestres ajudarem a dar um golpe militar, não sei o quê. Então o autoritarismo, ele permeia a sociedade brasileira e nós temos que lutar muito para construir uma sociedade minimamente justa, igualitária e civilizada. Perfeito. A próxima pergunta vai bem nesse sentido. Eu, como sou jornalista, eu percebo que o Bolsonaro ele não teve o poder de criar uma censura, então ele fez o mais próximo que ele conseguiu, que foi tirar a credibilidade dos jornalistas, dos jornais. E para mim é muito difícil continuar fazendo
meu trabalho, eu queria saber para uma banda, né, para um artista, qual que é a importância de continuar tocando, ainda mais com letras como as letras do Garotos Podres, né? Como que vocês veem tocar? Por exemplo, esse jogo em Pederneiras, o secretário da Cultura ameaçou, nós vamos desligar da internet se vocês continuarem a falar de política. Só que todas as nossas letras Bom, como eu tinha comentado, a partir desse ponto da entrevista já não dá para ouvir mais nada da gravação, porque o som dos delinquentes estava muito alto e muito bom, mas nem por isso deixei de trazer informações muito legais para vocês. O Mal me contou que em 2023 a banda pretende continuar ensaiando e lançando vários singles que eu tô louca para ouvir. Já com as câmeras desligadas, enquanto eu bati um papo com o Mal, ele me presenteou com esses 2 livros que ele mesmo escreveu e que eu tô adorando ler. Mas agora eu quero saber, você gostou do vídeo de hoje? Já conhecia os Garotos Podres? Então conta aqui nos comentários e aproveita para me dizer quem mais você quer ver aqui no canal. Um beijo e até a próxima!